Você confiaria sua casa? A mulher que poderia ser a chave para seu maior trauma, Ana, viúva, rica, cheia de culpas. Miguel, seu filho de 6 anos, sofre de uma doença rara e não reage a nada. Os médicos dizem que é psicológico, que talvez ele nunca volte a falar, até que Helena entra. Ela não é formada, não tem currículo brilhante, mas tem um olhar calmo, mãos firmes e um passado que carrega no silêncio. Na primeira noite, Miguel encosta a cabeça no colo dela e adormece. Na segunda, come tudo. Na terceira, balbucia: Len. O que Ana não sabe é que há uma razão para isso, e o que ela vai descobrir vai despedaçar o que resta da vida que tenta controlar. Curta se você acredita que certos laços não se explicam. Comente, você já sentiu que conhecia alguém antes mesmo de conhecê-la? Ana observava a chuva através da janela de sua mansão no Morumbi, os dedos tamborilando nervosamente na xícara de chá que havia esfriado sem ser tocada. No andar de cima, o silêncio era ensurdecedor. Miguel não chorava mais. E isso, de alguma forma, era ainda pior do que os gritos. Senhora, Cecília, a governanta, pigarreou da porta. A candidata chegou. Ana fechou os olhos por um momento, exausta. Era a 6ª entrevista em 2 semanas. 5 babás experientes, todas com currículos impecáveis, haviam desistido. Miguel não comia, não falava, mal se movia. Os médicos diziam que era uma resposta psicológica ao trauma. Primeiro a doença rara que o consumia por dentro, depois a morte do pai em um acidente há 3 meses. Mande-a entrar. Ana respondeu, sem se virar. Os passos que soaram no piso de mármore eram suaves, quase hesitantes. Quando Ana finalmente se virou, sua primeira impressão foi de desapontamento. A mulher parada no meio de sua sala de estar não se parecia em nada com as profissionais que havia entrevistado antes. Helena, se é que esse era realmente seu nome, vestia um vestido simples de algodão azul, gasto nas bordas. Seus cabelos, castanhos, estavam presos em um coque modesto, e ela não usava maquiagem. Parecia jovem demais, simples demais, comum demais. Você trouxe seu currículo? Rayana perguntou, sua voz carregando o peso do cansaço e da descrença. Helena balançou a cabeça negativamente. Não tenho currículo formal, ela respondeu, sua voz surpreendentemente melodiosa. Trabalhei em lares de acolhimento, com crianças especiais, mas nunca... Não tem experiência como babá particular? Ana a interrompeu, já alcançando sua bolsa para pegar o dinheiro da condução. Era uma perda de tempo. Novamente, Helena balançou a cabeça. Não do jeito que a senhora procura, mas... Ela hesitou por um momento. Às vezes, o que uma criança precisa não está escrito em papel nenhum. Algo na forma como ela disse isso fez Ana parar. Havia uma certeza tranquila em sua voz, uma segurança que não combinava com sua aparência. Simples. Foi quando o grito veio do andar de cima. Ana se levantou num pulo, o coração disparado. Miguel nunca gritava. Não desde o acidente. O som era tão inesperado, tão assustador, que por um momento ela ficou paralisada. Helena não. Antes que Ana pudesse processar o que estava acontecendo, a mulher já estava subindo as escadas, seus passos agora firmes e decididos. Ana a seguiu, um protesto morrendo em seus lábios, quando chegaram ao quarto de Miguel. O menino estava no chão, os olhos vidrados fixos no nada, o corpo tremendo em espasmos que pareciam rasgar sua pequena forma. Ana já havia presenciado essas crises antes. Eram parte da doença que os médicos ainda tentavam entender. Mas desta vez, algo estava diferente. Helena se ajoelhou ao lado de Miguel sem hesitação. Não tentou tocá-lo imediatamente, como as outras babás haviam feito. Apenas sentou-se no chão, cruzou as pernas e começou a cantarolar muito baixinho. A melodia era estranha, antiga talvez. Não tinha palavras, apenas notas suaves que pareciam dançar no ar do quarto. E então, para absoluto espanto de Ana, Miguel parou de tremer.
Seus olhos, antes fixos no vazio, moveram-se lentamente até encontrar o rosto de Helena. Era o primeiro contato visual real que ele fazia em semanas. "Olá, pequeno guerreiro", Helena murmurou, sua voz ainda carregando aquela melodia suave. "Posso segurar sua mão?" Para ainda maior choque de Ana, Miguel estendeu a mão em direção à estranha. Seus dedinhos, normalmente fechados em punhos apertados, estavam relaxados, abertos como uma flor procurando o sol. Helena pegou a mão dele com uma delicadeza infinita. Seus dedos começaram a fazer pequenos círculos na palma do menino, um movimento hipnótico que parecia estar conectado de alguma forma à melodia que ela ainda cantarolava. "Você está seguro?" Ela continuou, sua voz pouco mais que um sussurro. "Está tudo bem não querer falar agora. Está tudo bem estar com medo. Eu também já tive muito medo." Miguel piscou, uma única lágrima escorrendo por seu rosto pálido. Era mais emoção do que ele havia demonstrado desde o acidente. "Mas sabe de uma coisa?" Helena continuou, inclinando-se um pouco mais perto, como se compartilhasse um segredo precioso. "Às vezes, quando estamos com muito medo, tudo o que precisamos é de alguém que saiba ouvir nosso silêncio." Ana observava a cena da porta, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Havia algo familiar em Helena, algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu coração apertar de uma maneira estranha. Era como um déjà-vu, uma memória que dançava na borda de sua consciência, mas se recusava a tomar forma. Miguel se moveu então, um movimento tão sutil que Ana quase perdeu. Ele se inclinou para a frente, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para que sua cabeça roçasse o braço de Helena. "Você quer um abraço?" Helena perguntou suavemente. O menino não respondeu. Ele ainda não falava, mas seu corpo inteiro pareceu relaxar, como se tivesse esperado por essa pergunta há muito tempo. Com uma graça que parecia impossível para alguém tão simples, Helena o envolveu em seus braços. Foi então que aconteceu. Miguel, o menino que não demonstrava emoções há meses, que rejeitava todo o contato físico, que parecia perdido em um mundo só dele, fez algo extraordinário. Ele suspirou. Não foi um suspiro de dor ou medo, como os que Ana estava acostumada a ouvir durante suas crises. Foi um suspiro de alívio, profundo e verdadeiro, como se ele finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para descansar. Ana sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Havia algo naquela cena que transcendia qualquer lógica, qualquer explicação racional. Era como se Helena e Miguel se conhecessem há muito tempo, como se compartilhassem um segredo que o resto do mundo não podia compreender. "Quanto?" Ana perguntou abruptamente, sua voz rouca. Helena ergueu os olhos, confusa. "Como? Quanto você quer para começar agora?" "Hoje. Neste momento." Um pequeno sorriso tocou os lábios de Helena, mas não alcançou seus olhos. Havia uma tristeza ali, antiga e profunda, que fez Ana se perguntar que tipo de vida aquela mulher havia levado. "O salário não é importante." Helena respondeu, seus dedos ainda fazendo círculos suaves na palma de Miguel. "O que importa é que ele precisa de ajuda. E eu preciso ajudar." Algo na forma como ela disse isso fez Ana estremecer. Era como se houvesse um significado oculto em suas palavras, uma verdade maior que ela ainda não estava pronta para compreender. "Você pode dormir no quarto ao lado do dele," Ana disse, tentando manter sua voz firme e profissional. "Cecília vai te mostrar tudo, qualquer coisa que precisar." "Eu sei." Helena a interrompeu gentilmente. "A senhora não precisa se preocupar. Eu vou cuidar dele." E de alguma forma, mesmo que toda a lógica gritasse o contrário, Ana acreditou nela. Porque naquele momento, vendo seu filho finalmente relaxado nos braços de uma estranha, ela entendeu que às vezes os maiores milagres vêm dos lugares mais improváveis. Mais tarde, quando a noite havia caído e a casa estava silenciosa, Ana parou na porta do quarto de Miguel. Helena estava sentada na poltrona ao lado da cama, ainda cantarolando aquela melodia estranha. O menino dormia profundamente, sua pequena mão ainda segurando a dela como se temesse que ela pudesse desaparecer. E foi então que Ana percebeu algo que havia perdido antes.
Um detalhe tão pequeno, tão insignificante, que seu cérebro havia registrado apenas subconscientemente. A melodia que Helena cantava, ela a conhecia. Era uma canção de ninar antiga, uma que sua própria mãe costumava cantar quando ela era muito pequena. Uma canção que ela não ouvia há décadas, que havia sido enterrada junto com tantas outras memórias de sua infância. Como Helena poderia conhecer aquela música? Um arrepio percorreu sua espinha, e ela fechou a porta silenciosamente, tentando afastar a sensação inquietante de que havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que ela ainda não estava pronta para enfrentar. No quarto, Helena continuou, cantando, seus olhos fixos no rosto adormecido de Miguel, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Durma, pequeno guerreiro, ela sussurrou. Amanhã será um novo dia. E na escuridão do corredor, Ana se perguntou por que aquelas palavras soavam tanto como uma promessa quanto como uma ameaça. Os dias que se seguiram trouxeram mudanças sutis à mansão do Morumbi. Era como se a presença de Helena tivesse suavizado as sombras que pareciam habitar cada canto da casa desde a morte de Eduardo. Os passos dela eram silenciosos, sua presença quase etérea, mas seu impacto era inegável. Miguel começou a comer, primeiro apenas algumas colheradas de sopa, seus olhos fixos em Helena, enquanto ela contava histórias sussurradas sobre príncipes que não falavam e dragões que entendiam. O silêncio. Depois, pratos inteiros, seus dedos pequenos segurando a colher com uma força renovada. Ana observava tudo de longe, dividida entre gratidão e um desconforto crescente que não conseguia explicar. Havia momentos em que pegava Helena cantarolando, aquela mesma melodia antiga, e seu coração disparava com uma familiaridade que a assustava. A senhora deveria ver, Cecília comentou uma manhã, enquanto servia o café. Ontem à noite, quando ele teve febre, ela fez algo diferente. Diferente como? Ana perguntou, tentando manter o tom casual. Ela encheu a banheira com água morna e pétalas de camomila. Sentou-se no chão do banheiro e começou a cantar aquela música. A mesma de sempre. E o menino? Ele sorriu, senhora. Sorriu mesmo. Ana sentiu seu estômago revirar. Miguel não sorria desde o acidente. Os médicos haviam dito que o trauma, somado à doença, poderia tê-lo afetado permanentemente. E agora... Tem mais uma coisa. Cecília hesitou, baixando a voz. Às vezes, quando ela pensa que ninguém está olhando, ela chora. Mas não é um choro de tristeza, sabe? É como se ela estivesse carregando algo muito pesado dentro dela. Ana se levantou abruptamente da mesa, sua mente um turbilhão de pensamentos confusos. Subiu as escadas em direção ao quarto do filho, parando na porta ao ouvir a voz suave de Helena. E então o pequeno príncipe descobriu que não precisava de palavras para ser forte. Ela estava dizendo, seus dedos traçando padrões suaves nas costas de Miguel, enquanto ele estava deitado em seu colo. Porque a verdadeira força está aqui, no coração. E o coração... o coração fala uma língua que só as pessoas especiais entendem. Miguel estava completamente relaxado, seus olhos semicerrados enquanto Helena falava. Havia uma paz em seu rosto que Ana não via há meses. Foi então que aconteceu. Miguel ergueu a mão e tocou o rosto de Helena, seus dedinhos traçando uma lágrima que ela nem havia percebido que estava caindo. Oh, Helena sussurrou, surpresa, com o gesto. E então, para absoluto choque de Ana, Miguel fez algo que os médicos haviam dito que poderia nunca mais acontecer. Ele sorriu. Não foi um sorriso grande ou radiante. Foi apenas um pequeno curvar de lábios, tão sutil que poderia ter passado despercebido. Mas estava lá, real e inegável como o sol que entrava pela janela. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, seu coração batendo, tão forte que tinha certeza que podiam ouvi-lo. Helena deve ter percebido sua presença, porque ergueu os olhos. Por um momento, seus olhares se encontraram, e Ana sentiu aquela sensação estranha novamente.
como se estivesse olhando para um espelho distorcido pelo tempo. Ele está melhorando, Helena disse suavemente. Como? Ana perguntou, sua voz tremendo. Como você consegue? Como você sabe? Helena baixou os olhos para Miguel, que agora brincava distraidamente com a barra de seu vestido. Às vezes, quando perdemos nossa voz, precisamos de alguém que já conheceu o mesmo silêncio. Havia algo em sua voz, uma nota de dor antiga que fez Ana estremecer. Você também já... Passei muito tempo sem falar, Helena confirmou, ainda sem olhar para ela. Depois que fui separada da minha, depois que perdi minha família. Ana sentiu uma pontada aguda no peito, como se algo estivesse tentando emergir de um lugar muito profundo em sua memória. Sua família? Mas antes que Helena pudesse responder, Miguel fez um som suave, quase um gemido, e ela imediatamente voltou sua atenção para ele. Está tudo bem, pequeno guerreiro, ela murmurou, voltando a cantarolar aquela melodia que perseguia os sonhos de Ana. Ana recuou para o corredor, seu coração ainda batendo descompassado. Havia algo ali, algo importante que ela não conseguia alcançar. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais tentava, mais escapava. Os dias se transformaram em semanas, e as mudanças em Miguel se tornaram impossíveis de ignorar. Ele ainda não falava, mas seu corpo inteiro parecia mais vivo. Seus olhos seguiam Helena por todo canto, como se ela fosse uma âncora em seu mundo silencioso. Uma noite, Ana encontrou um desenho em seu quarto. Era simples, feito com giz de cera, mostrando 3 figuras de palito. Uma grande, uma média e uma pequena. A figura média tinha cabelos escuros e segurava a mão da pequena. A grande estava um pouco afastada, como se observasse as outras 2. Ele desenhou hoje à tarde. Helena disse suavemente da porta, fazendo Ana saltar. É o primeiro desenho que ele faz desde o acidente. Ana completou, seus dedos traçando as linhas infantis. Quem são eles? Helena hesitou por um momento. Acho que somos nós 3. Ana sentiu aquela pontada familiar no peito. Por que você está no meio? Entre nós 2? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados, que Ana não estava pronta para decifrar. Às vezes, Helena finalmente respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Precisamos de uma ponte para alcançar quem amamos. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Senhora Ana? Sim? Aquela música, a que eu canto para ele dormir, onde a senhora a conheceu? Ana sentiu seu coração parar por um momento. Minha mãe, ela respondeu automaticamente. Ela costumava cantar quando eu era muito pequena, antes de... Ela parou, confusa. Antes do quê? Havia uma lacuna ali. Um espaço vazio em suas memórias que se recusava a ser preenchido. Helena assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesma. Boa noite, senhora. Naquela noite, Ana sonhou. Sonhou com um quarto de hospital, com o cheiro de antisséptico e o som de monitores cardíacos. Sonhou com uma menina de cabelos escuros sentada ao lado de sua cama, cantando aquela mesma melodia enquanto segurava sua mão. Ela acordou sobressaltada, suando frio. O sonho escapava como fumaça, deixando apenas uma sensação de perda tão profunda que fez seus olhos arderem com lágrimas não derramadas. Do quarto ao lado, podia ouvir a voz de Helena, cantando aquela maldita música novamente. Mas agora havia algo diferente. Ela podia jurar que ouvia soluços suaves entre as notas. Ana se levantou, seus pés descalços silenciosos no piso frio. Caminhou até a porta do quarto de Miguel e espiou pela fresta. Helena estava sentada na poltrona, Miguel adormecido em seu colo, mas seu rosto estava marcado por lágrimas que brilhavam à luz do abajur. Me perdoa,
Ela sussurrava entre as notas da canção. Me perdoa por não ter ficado. Por não ter lutado mais. Me perdoa. Ana recuou, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar de seu peito. Aquelas palavras, porque elas pareciam dirigidas não apenas a Miguel, mas a ela também. De volta à sua cama, ela pegou o celular e abriu a galeria de fotos antigas. Havia uma pasta que ela nunca abria, marcada apenas com a data de 20 anos atrás. Com dedos trêmulos, ela a tocou. A primeira foto mostrava um quarto de hospital. Uma menina de 12 anos, ela mesma, deitada em uma cama, pálida e fraca, após mais uma sessão de quimioterapia. Mas havia algo mais na foto. Algo que ela nunca havia notado antes. No canto do quarto, parcialmente cortada pela moldura, havia outra menina. Uma menina de cabelos escuros e olhos tristes, segurando o que parecia ser um papel com um desenho. Ana aproximou a foto, seu coração quase parando quando finalmente conseguiu distinguir o desenho. Eram 3 figuras de palito. Exatamente como o desenho que Miguel havia feito hoje. O celular escorregou de suas mãos trêmulas, caindo com um baque surdo no carpete. No quarto ao lado, a voz de Helena continuava, a melodia antiga embalando os sonhos de Miguel e desenterrando memórias que Ana havia passado 2 décadas tentando esquecer. Memórias de uma outra menina. Uma menina que também conhecia aquela canção. Uma menina que deveria ter sido sua irmã. A descoberta da foto antiga deixou Ana em um estado de agitação que ela tentava desesperadamente esconder. Durante o dia, observava Helena com olhos novos, procurando naquela mulher simples traços da menina da fotografia. À noite, revirara caixas antigas no sótão, procurando mais evidências do que seu coração já sabia, mas sua mente se recusava a aceitar. Foi numa dessas noites de busca frenética que o grito de Helena cortou o silêncio da mansão. Senhora Ana, socorro! O pânico na voz normalmente controlada de Helena fez o sangue de Ana gelar. Ela correu pelos corredores, seu coração quase parando quando entrou no quarto de Miguel. O menino estava na cama, seu pequeno corpo convulsionando violentamente. Helena o segurava com firmeza, mas havia terror em seus olhos. Um terror que Ana nunca havia visto antes. Ele está queimando de febre, Helena disse, sua voz tremendo. De repente, ele estava bem, e então... Ana tocou a testa do filho e recuou, assustada. A pele dele estava em brasas, seus olhos revirando nas órbitas enquanto tremores violentos sacudiam seu corpo frágil. Chame a ambulância! Ana gritou para Cecília, que havia aparecido na porta. E ligue para o Dr. Martinez. Mas Helena não se moveu. Continuou segurando Miguel, seus dedos acariciando sua testa enquanto cantarolava aquela melodia familiar. Mais rápida agora, quase frenética. Ele não pode ir para o hospital, ela disse subitamente, sua voz carregando uma certeza assustadora. Não agora, não assim. Do que você está falando? Ana explodiu. Ele precisa de ajuda médica. Não, Helena gritou, e havia algo em sua voz que fez todos congelarem. Confie em mim, por favor. Eu já vi isso antes, no orfanato, com outras crianças como ele. Ana sentiu o mundo girar. O orfanato. A palavra atingiu-a como um soco no estômago, trazendo à tona memórias que ela havia enterrado tão fundo que quase havia esquecido que existiam. Senhora? Cecília chamou da porta, o telefone em suas mãos trêmulas. Chamo a ambulância? Ana olhou para seu filho convulsionando, para Helena que o segurava como se sua própria vida dependesse disso, e tomou uma decisão que desafiava toda a lógica. Não, ela disse. Não ainda. Helena, o que você precisa? Os próximos minutos foram um borrão de atividade. Helena pediu gelo, toalhas, água com mel e limão, e ervas que Cecília surpreendentemente encontrou em seu jardim de temperos. Ajude a colocá-lo na banheira. Helena instruiu, já carregando Miguel como se ele não pesasse nada. Juntas, elas o deitaram na água morna.
Helena começou a passar as ervas amassadas em seu peito, seus movimentos precisos como se tivesse feito isso centenas de vezes antes. Quando eu estava no orfanato, ela começou a falar, sua voz baixa e ritmada acompanhando seus movimentos. Havia uma menina como ele, Sara. Ela também não falava. Também tinha febres assim. Os médicos nunca entenderam, mas as freiras, elas sabiam. Ana observava, hipnotizada, enquanto Helena trabalhava. Havia algo quase ritual em seus movimentos, como se ela estivesse realizando uma antiga cerimônia de cura. O corpo às vezes queima não de doença. Helena continuou, mas de memórias, de dores que são grandes demais para serem ditas. E quando isso acontece, nenhum remédio do mundo pode ajudar. Só o amor, só a presença, só... Ela parou abruptamente, como se tivesse dito demais. Miguel havia parado de tremer, sua respiração começando a normalizar. Só o quê? E Ana sussurrou. Helena ergueu os olhos, e por um momento, um único momento, a máscara caiu. Ana viu naquele rosto toda a dor, todo o amor, toda a história que as conectava. Só alguém que conhece a mesma dor. Helena completou suavemente. Foi. Então o que aconteceu? Miguel abriu os olhos, sua pequena mão procurando a de Helena na água, e de seus lábios, pela primeira vez em meses, saiu um som. Lena. O mundo pareceu parar. Ana sentiu suas pernas fraquejarem, apoiando-se na borda da banheira para não cair. Helena apenas começou a chorar, lágrimas silenciosas, escorrendo por seu rosto enquanto segurava a mão de Miguel. Mamãe. Lena. As palavras, embora mal formadas, eram claras como cristal. Ana sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços quando Miguel virou o rosto para Helena, ignorando completamente sua presença. Estou aqui, pequeno guerreiro. Helena sussurrou, sua voz embargada. Estou bem aqui. Foi demais. Ana se levantou, abruptamente, cambaleando para fora do banheiro. Suas pernas a levaram automaticamente até o sótão, onde as caixas ainda estavam espalhadas de sua busca anterior. Com mãos tremendo, ela abriu uma caixa marcada apenas com a data 1995. No fundo, embaixo de papéis antigos do hospital, havia um envelope amarelado. Dentro, uma carta. A caligrafia de sua mãe, normalmente tão elegante, estava tremida e manchada de lágrimas. Minha querida Ana, se você está lendo isso é porque finalmente encontrou coragem para abrir as caixas do passado. Há tanto que precisava te contar, tanto que não pude dizer quando você estava doente. Helena não era apenas uma menina do orfanato que queríamos adotar. Ela é, sua irmã. Não de sangue, mas de coração. Durante os meses que você passou no hospital, lutando contra a leucemia, ela era a única que conseguia te fazer sorrir. Ela cantava aquela canção de ninar que tinha aprendido no orfanato, segurava sua mão durante os procedimentos, desenhava histórias para te distrair da dor. Queríamos adotar as duas, era o plano desde o início. Mas então seu tratamento começou a ficar mais caro, mais intensivo. Não tínhamos recursos para as duas coisas, sua sobrevivência ou a adoção dela. Helena entendeu. Com apenas 12 anos, ela entendeu o que muitos adultos não entenderiam. Ela pediu para voltar para o orfanato. Disse que sua irmãzinha precisava mais do dinheiro que ela. Nunca me perdoei por ter que escolher. Nunca me perdoei por ter permitido que separassem vocês duas. Se um dia você a encontrar novamente, não a perca de novo. Ela sempre foi sua. Irmã, mesmo sem o sobrenome. Ana deixou a carta cair, seus soluços ecoando no sótão vazio. Agora as memórias voltavam em cascata. A menina de tranças escuras que segurava sua mão durante a químio, que cantava para ela dormir, que prometia que um dia seriam irmãs de verdade. A menina que havia sacrificado sua chance de ter uma família para que ela pudesse viver. Do andar de baixo, a voz de Helena ainda ecoava,
cantando aquela mesma melodia que havia embalado os sonhos de 2 meninas no hospital, 20 anos atrás. Mamãe Lena. A voz de Miguel, fraca, mas clara, fez o coração de Ana se contorcer. Seu filho havia encontrado em Helena algo que ela mesma havia perdido há tanto tempo. Uma conexão que transcendia sangue e nomes, uma cura que nenhum médico poderia prescrever. Ela se levantou, suas pernas mal a sustentando. Precisava descer. Precisava confrontar Helena. Precisava recuperar a irmã que havia esquecido. Mas quando chegou ao quarto de Miguel, parou na porta, paralisada pela cena diante dela. Helena estava sentada na poltrona, Miguel aninhado em seus braços, como um passarinho ferido buscando abrigo. E ela chorava. Chorava como se 20 anos de dor finalmente encontrassem escape. Me perdoa. Ela sussurrava entre soluços. Me perdoa por ter ido embora. Por não ter ficado. Por não ter sido forte o suficiente para... Lena. Miguel murmurou novamente, sua pequena mão tocando o rosto dela, enxugando suas lágrimas exatamente como havia feito dias atrás. E foi então que Ana entendeu. Seu filho não havia apenas encontrado uma cuidadora, ele havia encontrado a tia que nunca conheceu, a irmã que ela havia perdido, a família que estava incompleta há 20 anos. Ana deu um passo à frente, e o assoalho rangeu sob seus pés. Helena ergueu os olhos, e por um momento, um único momento de clareza cristalina, as duas se viram como realmente eram. Não mais a patroa e a empregada. Não mais a mãe e a cuidadora. Apenas 2 meninas que um dia sonharam em ser irmãs. Helena. Ana começou, sua voz tremendo. Mas antes que pudesse continuar, Miguel teve outra convulsão. O mundo pareceu desacelerar enquanto o pequeno corpo de Miguel se contorcia violentamente. Desta vez, não havia serenidade no rosto de Helena. Apenas terror puro e cru. Chame a ambulância! Ela gritou, toda sua compostura anterior desaparecendo. Agora! Ana já estava com o telefone na mão, seus dedos tremendo enquanto discava os números. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta. Os paramédicos chegando, Helena recusando-se a soltar Miguel, mesmo quando tentaram colocá-lo na maca. O trajeto interminável até o hospital. Na emergência, Dr. Martinez já os esperava. Seu rosto normalmente calmo mostrou preocupação ao ver o estado de Miguel. Quanto tempo ele está assim? Perguntou, enquanto sua equipe transferia o menino para uma maca do hospital. Começou há algumas horas. Ana respondeu automaticamente, sua voz distante como se pertencesse a outra pessoa. Ele teve febre, depois melhorou, falou pela primeira vez em meses, e então... Ele falou? O médico interrompeu, suas sobrancelhas se erguendo em surpresa. Sim, Helena respondeu antes que Ana pudesse. Ele me chamou de... Ela parou abruptamente, como se acabasse de perceber o que estava prestes a revelar. De... O médico insistiu. De Lena, Ana completou, sua voz carregando um peso que fez Helena estremecer. Ele a chamou de Mamãe Lena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Martinez olhou de uma para a outra, claramente sentindo a tensão no ar. Senhora Ana, ele disse finalmente. Preciso fazer alguns exames. Por que você e... Sua acompanhante não esperam na sala ao lado. A sala de espera era um purgatório de paredes brancas e cadeiras desconfortáveis. Ana se sentou o mais longe possível de Helena, seu corpo inteiro tremendo com emoções que não conseguia, não queria, processar. Por que você voltou? Ela finalmente perguntou, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Por que agora? Helena não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em suas mãos, que não paravam de torcer um lenço já destruído. Eu não sabia. Ela finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. Quando vi o anúncio para a vaga, não sabia que era sua casa. Mas quando cheguei lá, quando vi seu rosto... Você poderia ter dito algo, Ana acusou. A raiva,
crescendo em seu peito. Poderia ter sido honesta desde o início. E você teria acreditado? Helena retrucou, finalmente erguendo os olhos. A rica senhora Ana, acreditando que sua babá era a menina órfã que quase se tornou sua irmã 20 anos atrás? As palavras atingiram Ana como bofetadas, porque Helena estava certa. Ela não teria acreditado. Provavelmente teria achado que era algum tipo de golpe, alguma tentativa de extorsão. Mas Miguel... Ela começou. Miguel me reconheceu. Helena interrompeu suavemente. Não com a mente, mas com a alma. Da mesma forma que você me reconheceu naquela primeira noite, quando me ouviu cantar. Da mesma forma que eu reconheci seus olhos. Os mesmos olhos assustados que me observavam do leito do hospital há 20 anos. Ana fechou os olhos, memórias inundando sua mente. A menina do orfanato que vinha visitá-la todos os dias, que trazia desenhos e histórias, que segurava sua mão durante os procedimentos mais dolorosos e sussurrava: "Vai passar, irmãzinha, vai passar." "Por que você foi embora?" ela perguntou, sua voz quebrando. "Por que você me deixou?" Helena soltou uma risada amarga, tão diferente de sua usual serenidade, que fez Ana abrir os olhos em choque. "Eu tinha 12 anos, Ana. 12 anos quando sua mãe me chamou e explicou que o tratamento estava ficando mais caro, que eles teriam que escolher entre me adotar ou salvar sua vida." Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora. "O que você queria que eu fizesse? Que exigisse que eles escolhessem a mim? Que deixassem você morrer para que eu pudesse ter uma família?" Ana sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A carta de sua mãe havia contado a história, mas ouvir de Helena, ver a dor ainda tão crua em seus olhos. "Então, eu voltei para o orfanato." Helena continuou, sua voz distante como se estivesse revivendo aquele dia. "Voltei e assisti pela janela enquanto você melhorava, enquanto ganhava cor novamente, enquanto voltava a sorrir, e me convenci que tinha feito a escolha certa." "Mas depois..." Ana começou. "Depois eu fui transferida." Helena cortou. "Para outro orfanato, em outra cidade. Disseram que era melhor assim. Um novo começo. Como se pudesse haver um novo começo quando você deixa metade do seu coração para trás." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de 2 décadas de dor e arrependimento. "E agora?" Ana finalmente perguntou. "O que você quer agora?" Helena a encarou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Agora eu quero fazer o que sempre quis fazer. Ajudar. Miguel, ele me lembra tanto de você naquela época. Perdido, assustado, precisando desesperadamente de alguém que entenda. Seu silêncio. É por isso que ele se conectou com você." Ana murmurou, compreendendo finalmente. "É por isso que ele te chama de... Senhora Ana?" A voz do Dr. Martinez interrompeu a conversa. Ambas se levantaram de um salto. "Como ele está?" perguntaram, em uníssono. O médico lançou um olhar curioso para as duas antes de continuar. "A convulsão foi causada por um pico de febre. Conseguimos controlá-la, mas..." Ele hesitou. "Tem algo mais que precisamos discutir. Algo nos exames." O coração de Ana parou. "Algo... ruim?" "Não exatamente." O médico respondeu, franzindo a testa. "Na verdade, é bastante inexplicável. Os marcadores da doença... eles estão diferentes, melhores, significativamente melhoradores. E o encefalograma?" Ele puxou uma imagem de uma pasta. "Vejam isso. Esta é a atividade cerebral dele há 1 mês." Ele mostrou outra imagem. "E esta é de agora. É como se algo tivesse despertado. Como se ele estivesse saindo de um longo sono." Ana e Helena trocaram um olhar. "Posso vê-lo?" Helena perguntou suavemente. Dr. Martinez hesitou. "Tecnicamente, apenas família. Ela é família." Ana interrompeu firmemente. Ela é minha irmã."
O choque no rosto de Helena foi rapidamente substituído por lágrimas. No quarto, Miguel dormia pacificamente, seu pequeno corpo conectado a monitores que bipavam ritmicamente. Quando Helena se aproximou da cama, seus olhos se abriram. Lena, ele murmurou sonolento, estendendo a mão para ela. Foi demais para Ana. 20 anos de memórias suprimidas, de dor não processada, de perda não reconhecida, explodiram em seu peito. Sai, ela disse, sua voz tremendo. Sai do quarto. Sai da vida dele. Sai da minha vida. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Ana, não. Você não pode fazer isso de novo. Não pode aparecer, fazer ele te amar. E depois... Mamãe. A voz fraca de Miguel interrompeu sua explosão. Mamãe, não manda ela embora, por favor. Eram as primeiras palavras que ele dirigia diretamente a Ana em meses. Por favor, ele repetiu, lágrimas escorrendo por seu rostinho pálido. Eu preciso da Lena. Eu preciso da minha outra mamãe. Ana sentiu suas pernas cederem. Helena a pegou antes que caísse, seus braços fortes. Os mesmos braços que haviam segurado Miguel durante suas crises, agora a sustentando. Me solta! Ana gritou, debatendo-se. Me solta como você me soltou antes, como você me abandonou, como você... Eu nunca te abandonei. Helena gritou de volta, ainda segurando-a. Eu te salvei. Eu desisti de tudo, de você, da família, que poderíamos ter sido, dos meus próprios sonhos, para que você pudesse viver. O monitor cardíaco de Miguel começou a bipar mais rápido. Parem! Ele gritou, sua voz mais forte do que jamais havia sido. Parem de brigar! As duas mulheres congelaram, chocadas não apenas pelo grito, mas pela força naquela voz pequena. Eu sei, ele continuou, sua voz agora mais suave. Eu sei que vocês são irmãs. Eu vi nas fotos. Ana e Helena se viraram para ele, surpresas. Que fotos? Ana perguntou. Miguel apontou para sua mochila no canto do quarto. Com mãos tremendo, Helena a abriu. Dentro havia um álbum velho, suas páginas amareladas pelo tempo. E nas páginas, fotos que Ana reconheceu de suas buscas no sótão. Fotos dela no hospital, sempre com aquela menina de tranças escuras ao seu lado. Achei no sótão, Miguel explicou. Quando a Lena chegou. Eu sabia que conhecia. Ela de algum lugar. Aí vi as fotos e... Ele parou, cansado do esforço de falar tanto. Por isso você a aceitou tão rapidamente. Ana murmurou, compreendendo finalmente. Por isso você a chamou de... Ela é como você, Miguel disse simplesmente. Mais diferente. Ela entende o silêncio. Como você entende os remédios. Eu preciso das duas. Helena soltou Ana gentilmente, cambaleando até se apoiar na parede. 20 anos de segredos, de dor contida, de amor reprimido, desmoronando diante das palavras simples de uma criança. Eu não posso, Ana sussurrou, lágrimas correndo por seu rosto. Não posso passar por aquela perda de novo. Não posso ver você ir embora de novo. Então não me mande embora, Helena respondeu simplesmente. Não cometa o mesmo erro que sua mãe foi forçada a cometer. Não separe uma família que já esperou tanto tempo para se reencontrar. Miguel estendeu as mãos, uma para cada uma delas. Fica, ele pediu a Helena. Mamãe, ele se virou para Ana. Deixa ela ficar. Por favor. Ana olhou para seu filho, seu pequeno guerreiro que havia encontrado sua voz para lutar por essa família, estranha e quebrada. Olhou para Helena, a irmã que havia sacrificado tudo por ela, e agora estava disposta a sacrificar novamente. E finalmente, depois de 20 anos, ela permitiu que seu coração falasse mais alto que seu medo. Fica, ela sussurrou. Fica, irmã. O retorno para casa foi diferente de qualquer outra volta do hospital. O jaguar deslizava silenciosamente pelas ruas vazias da madrugada,
Miguel dormindo no banco traseiro, sua cabeça apoiada no colo de Helena enquanto Ana dirigia. Seus pensamentos, tão barulhentos quanto o silêncio que preenchia o carro. A mansão parecia diferente quando chegaram, como se o próprio espaço físico sentisse que algo fundamental havia mudado. Cecília os esperava na porta, seus olhos vermelhos denunciando que não havia dormido. O quarto de hóspedes está pronto, ela disse suavemente quando Helena carregou Miguel para dentro. O ao lado do dele, como antes. Ana notou o olhar conhecedor da governanta e se perguntou quanto ela realmente sabia, quanto havia percebido durante essas semanas. Cecília estava com a família há décadas. Tinha estado lá durante a doença de Ana, durante as visitas de Helena ao hospital. Não, Ana, disse, surpreendendo a si mesma. Prepare o quarto rosa. O que era? O que deveria ter sido dela? Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. O quarto que sua mãe decorou para minha irmã, Ana completou, sua voz tremendo levemente. Está na hora dele ser usado. Enquanto Helena colocava Miguel na cama, Ana subiu até o terceiro andar, seus pés a levando automaticamente até a porta que havia permanecido fechada por 20 anos. O quarto rosa, como todos o chamavam, era um fantasma na mansão. Um monumento a promessas não cumpridas, a sonhos interrompidos. Sua mãe havia decorado o quarto quando começaram o processo de adoção de Helena. Papel de parede com pequenas rosas, uma cama com dossel, prateleiras cheias de livros que sua mãe sabia que Helena amava. Tudo havia permanecido intocado, como uma cápsula do tempo preservando o momento exato em que tudo havia dado errado. Ana abriu a porta com mãos tremendo. O cheiro de mofo e tempo parado a atingiu imediatamente, mas sob ele ainda estava o perfume das rosas do papel de parede, o mesmo perfume que sua mãe usava. Senhora? A voz de Cecília veio da porta. Encontrei isso hoje à tarde, quando estava organizando o escritório do falecido Sr. Eduardo. Ela estendeu um envelope, amarelado pelo tempo, mas ainda selado. O coração de Ana parou ao reconhecer a caligrafia de sua mãe. Quando foi deixado com instruções para ser entregue caso a menina Helena algum dia voltasse. Com dedos tremendo, Ana abriu o envelope. Dentro, um pendrive e uma carta curta. Minha querida Ana, se você está lendo isso, significa que Helena voltou para nossas vidas. E conhecendo você como conheço, provavelmente está lutando contra isso com todas as suas forças. Neste pendrive há uma gravação que fiz semanas antes de morrer. Algo que você precisa ouvir. Algo que talvez ajude você a entender. E a perdoar. Com todo o meu amor, mamãe. Ana desceu as escadas como em transe, o pendrive pesando em sua mão como se fosse feito de chumbo. Em seu escritório, conectou-o ao computador com um zumbido em seus ouvidos que quase abafava o som dos passos suaves de Helena se aproximando. Miguel dormiu. Helena disse da porta. A febre não voltou e... Ela parou ao ver o estado de Ana. O que foi? Em resposta, Ana apenas clicou no único arquivo do pendrive. A voz de sua mãe, rouca pela doença que a levaria semanas depois, preencheu o escritório. Ana, minha filha, há tanto que preciso te contar. Tanto que deveria ter dito antes. Mas a verdade é que a culpa às vezes nos torna covardes. Helena não foi apenas uma menina que quase adotamos. Ela foi a salvação que não soubemos aceitar. Nos dias mais escuros da sua doença, quando os médicos já não davam esperanças, era ela quem te fazia lutar. Era ela quem segurava sua mão durante a químio, quem cantava aquela música que, depois descobri que tinha aprendido com a mãe dela antes de morrer. Você não se lembra. Os medicamentos deixavam sua memória confusa. Mas havia dias em que você só comia se ela prometesse ficar. Só dormia se ela cantasse. Só sorria quando ela aparecia. E então veio a escolha. O tratamento experimental que poderia te salvar, mas custaria todo o dinheiro que tínhamos guardado para a adoção dela. Eu passei noites em claro, destruída pela decisão impossível que tínhamos que tomar. Mas foi Helena, aquela menina de 12 anos com olhos tão antigos,
que tomou a decisão por nós. Salva ela, ela me disse. Eu já perdi uma irmã uma vez. Não posso perder outra. O que eu não sabia, o que descobri apenas anos depois, é que Helena tinha tido uma irmã mais nova no orfanato. Uma menina que havia morrido de leucemia, a mesma doença que estava te consumindo. E quando ela te viu naquela cama de hospital, tão parecida com a irmã que havia perdido, ela escolheu te salvar, Ana. Escolheu abrir mão da família que tanto sonhou para que você pudesse viver. E eu permiti. Permiti que ela voltasse para o orfanato, que fosse transferida para longe, que desaparecesse de nossas vidas como se nunca tivesse existido. É esse o peso que carrego, filha. Não apenas ter sido forçada a escolher entre minhas filhas, mas ter permitido que o sacrifício dela fosse esquecido. Ter deixado você crescer sem saber do anjo que havia te salvado. Se ela voltou para a sua vida, não a perca de novo. Não, cometa o mesmo erro que eu cometi. Porque às vezes, filha, a família que escolhemos é mais forte que a família que o sangue nos deu. Te amo, minha pequena. E amo Helena também. A filha que tive por tão pouco tempo, mas que me ensinou o que significa amor verdadeiro. A gravação terminou, deixando o escritório mergulhado em um silêncio pesado como chumbo. Ana estava paralisada em sua cadeira, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Helena havia escorregado até sentar no chão, seus soluços ecoando nas paredes antigas. Você teve uma irmã? Ana finalmente perguntou, sua voz quase irreconhecível. Helena assentiu, incapaz de falar. E ela... Sofia... Helena conseguiu dizer entre soluços. Ela tinha 6 anos, a mesma idade que Miguel tem agora. Quando a leucemia a levou, eu prometi que se algum dia encontrasse outra irmã, faria qualquer coisa para salvá-la. Ana escorregou de sua cadeira, seus joelhos encontrando o chão frio ao lado de Helena. Por que você nunca me contou? Como poderia? Helena respondeu, finalmente erguendo os olhos para encontrar os de Ana. Como poderia te dizer que quando te vi naquela cama de hospital, tudo o que conseguia ver era ela, que quando segurava sua mão durante a químio, era a mão dela que sentia, que a música que cantava para você dormir era a mesma que cantava para ela em suas últimas noites? Um soluço escapou do peito de Ana, profundo e doloroso, como se estivesse sendo arrancado de sua alma. Quando Miguel abriu os olhos hoje, Helena continuou, sua voz embargada. Quando ele me chamou de Helena, foi a voz dela que ouvi. Foi por isso que não consegui me afastar, mesmo sabendo que deveria. Mesmo sabendo que estava errado me aproximar. Assim, tomar um lugar que não era meu. Era seu. Ana a interrompeu, pegando suas mãos. Sempre foi seu. Eu só estava assustada demais para aceitar. No andar de cima, a voz de Miguel cortou o silêncio. Lena, mamãe. As duas se levantaram automaticamente, anos de separação momentaneamente esquecidos diante da necessidade de confortar a criança que havia, de alguma forma, curado as feridas que carregavam. No quarto, Miguel estava sentado na cama. Seus olhos, assustados, procurando por elas na penumbra. Estamos aqui, pequeno guerreiro, Helena disse suavemente, sentando-se de um lado da cama enquanto Ana ocupava o outro. Vocês não vão mais brigar? Ele perguntou, sua voz pequena carregando um medo antigo demais para seus poucos anos. Ana e Helena trocaram um olhar por cima de sua cabeça. Não, Ana prometeu, sua voz firme apesar das lágrimas. Nunca mais. Porque às vezes o amor encontra um caminho de volta para casa. Helena completou, estendendo sua mão sobre a cama. Ana a pegou, seus dedos se entrelaçando como haviam feito tantas vezes naquele quarto de hospital há 20 anos. Conta uma história, Miguel pediu, seus olhos já pesados de sono. Helena começou a cantarolar. Aquela mesma melodia antiga que havia embalado 3 crianças em 3 momentos diferentes.
A música que havia sido primeiro uma despedida, depois uma lembrança. E agora, finalmente, um recomeço. Ana fechou os olhos, deixando a melodia a levar de volta. Não para os dias de dor no hospital, mas para os momentos de paz entre eles. Para as histórias sussurradas, os desenhos compartilhados, as promessas de um futuro que havia demorado 20 anos para chegar. Quando Miguel finalmente dormiu, as duas permaneceram ali, suas mãos ainda unidas, a música ainda ecoando suavemente entre elas. O quarto rosa. Helena disse depois de um longo silêncio. Você tem certeza? Ana apertou sua mão. Ele sempre foi seu, sempre será. E agora? E Helena perguntou, sua voz carregando 20 anos de perguntas não feitas. Agora, Ana respondeu, nós damos a Miguel a família que ele precisa. A família que nós precisamos. A família que sempre deveríamos ter sido. Do corredor, Cecília observava a cena com lágrimas nos olhos, um sorriso suave em seus lábios, enquanto murmurava para si mesma. Finalmente, senhora Helena. Finalmente você voltou para casa. A mudança de Helena para o quarto rosa aconteceu na manhã seguinte. Ana observava da porta enquanto a irmã, a palavra ainda soava estranha em sua mente, tocava as paredes com reverência, seus dedos traçando os padrões de rosas, como se tentasse absorver 20 anos de espera através da pele. Ela passou semanas escolhendo este papel de parede. Ana disse suavemente. Dizia que tinha que ser perfeito, que você merecia o melhor. Helena se virou, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Ela se lembrou do quê? Das rosas. Helena respondeu, sua voz embargada. No orfanato, antes de Sofia morrer, nós cultivávamos rosas no pequeno jardim. Era nossa coisa especial, nossa forma de criar beleza em um lugar que tinha tão pouca. Ana sentiu seu coração apertar. Havia tanto que não sabia sobre Helena, tantas camadas de dor e amor que precisava desenterrar. Me conta, ela pediu, sentando-se na cama antiga que ainda cheirava a lavanda, como se Cecília tivesse mantido o quarto, pronto todos esses anos, esperando por este momento. Me conta tudo. Helena hesitou, seus olhos percorrendo o quarto como se buscasse coragem nas paredes cor-de-rosa. Tem certeza? Não é uma história feliz. É nossa história. Ana respondeu simplesmente. Feliz ou não. Helena assentiu, sentando-se, ao lado dela na cama. Por um momento, apenas respirou, como se organizasse 2 décadas de memórias. Eu tinha 6 anos quando Sofia chegou ao orfanato. Ela começou. Ela tinha acabado de completar 1 ano. Os pais haviam morrido em um acidente. Não tinha outros parentes. Era tão pequena, tão frágil. Mas seus olhos... Ana... Seus olhos eram como estrelas. Sua voz assumiu um tom distante, como se estivesse vendo não o quarto rosa, mas um passado há muito enterrado. As freiras me deixaram ajudar a cuidar dela. Eu a alimentava, trocava, cantava para dormir. A música era a mesma que depois cantei para você. Minha mãe, antes de morrer, cantava para mim. Disse que era uma canção antiga, passada de mãe para filha por gerações. Ana pegou sua mão, entrelaçando seus dedos como haviam feito na noite anterior. Sofia cresceu me chamando de irmã. Não apenas de nome, mas de coração. Éramos inseparáveis. Eu ensinei ela a andar, a falar, a sonhar. Nos dias de visita, quando outras crianças eram escolhidas por famílias, nos escondíamos no Jardim das Rosas. Não preciso de outros pais, ela dizia. Já tenho você. Helena parou, sua mão apertando a de Ana com força. Quando ela fez 5 anos, começou a ficar doente. Primeiro eram apenas manchas roxas, cansaço. As freiras diziam que era normal, que crianças sempre se machucam. Mas eu sabia. Eu sentia que havia algo errado. Sua voz falhou, e Ana a puxou para mais perto, oferecendo o conforto que não pudera dar 20 anos atrás.
O diagnóstico veio tarde demais. Leucemia agressiva, sem chances de tratamento. Eu passei noites acordada ao lado dela no hospital, cantando aquela música, prometendo que tudo ficaria bem. Mentindo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de ambas. Na última noite, Helena continuou, sua voz pouco mais que um sussurro. Ela me pediu para contar uma história sobre rosas, sobre como um dia teríamos um jardim inteiro delas, como seríamos felizes para sempre, apenas nós duas. Ela morreu sorrindo, Ana. Sorrindo e segurando minha mão. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas por soluços contidos. Depois disso, Helena respirou fundo. Eu me fechei. Não falava com ninguém. Não aceitava aproximações. Até que um dia me levaram para visitar crianças doentes no hospital. Para ajudar você a curar, as freiras diziam. E lá estava você. Ana fechou os olhos. Memórias fragmentadas voltando à superfície. Você estava tão pálida, tão pequena naquela cama enorme. E seus olhos eram como os dela. Assustados, mas ainda brilhando. Quando me aproximei, você sorriu. O mesmo sorriso dela. Por isso você ficou, Ana murmurou. Por isso voltava todos os dias. Helena assentiu. Era como se o universo tivesse me dado uma segunda chance. Uma chance de salvar a irmã que não pude salvar antes. E quando seus pais falaram em adoção, Ana, foi como se todos meus sonhos estivessem se realizando de uma vez. Mas então veio a escolha. Helena completou, sua voz agora firme. E não era realmente uma escolha, era. Eu já havia perdido uma irmã para a leucemia. Não podia deixar acontecer de novo. Não quando havia uma chance de te salvar. Mas você perdeu tudo. Ana protestou. Sua chance de ter uma família, um lar. Eu ganhei algo maior. Helena a interrompeu. Ganhei a certeza de que você viveria, de que em algum lugar do mundo minha irmã estaria respirando, sorrindo, crescendo. Era suficiente. E depois, quando te transferiram? O rosto de Helena escureceu. Foi difícil. O novo orfanato era diferente. Mais frio, mais rigoroso. Passei por várias famílias adotivas, mas nunca durava. Eles diziam que eu era distante demais, triste demais. Como explicar que meu coração estava dividido entre uma irmã no céu e outra que nem sabia que eu existia? Ana soluçou, puxando Helena para um abraço apertado. Cresci, Helena continuou, sua voz abafada contra o ombro de Ana. Estudei, trabalhei, sobrevivi, mas sempre procurava por você nos jornais, nas notícias. Quando vi seu casamento com Eduardo, nas páginas sociais, chorei a noite inteira. De alegria, porque você estava feliz. De tristeza, porque não podia estar lá. E Miguel? Ana perguntou suavemente. Como? Quando vi o anúncio para a vaga, não sabia que era sua casa. Mas quando cheguei aqui, quando vi seu rosto, quase fugi. Mas então vi Miguel, tão perdido em seu silêncio como você estava naquela cama de hospital, como Sofia estava em seus últimos dias. E você não pôde ir embora, Ana completou. Não, Helena confirmou. Porque talvez esta fosse minha terceira chance, de não apenas salvar uma irmã, mas de finalmente ter a família que sempre sonhei. Como se convocado por suas palavras, o som de passos pequenos ecoou no corredor. Miguel apareceu na porta, seus olhos sonolentos percorrendo o quarto com curiosidade. Este é o quarto da tia Lena? Ele perguntou, sua voz mais forte do que havia sido em meses. Sim, pequeno guerreiro, Helena respondeu abrindo os braços. Ele correu para ela, aninhando-se entre as duas mulheres. Tem rosas nas paredes, ele observou, tocando o papel de parede. São rosas mágicas, Ana disse suavemente. Rosas que esperaram 20 anos para florescer. Miguel sorriu. Aquele sorriso que agora Ana reconhecia.
O mesmo sorriso de Sofia. O mesmo sorriso que ela mesma havia dado a Helena naquela primeira visita no hospital. Contar a história das rosas? Ele pediu a Helena. Ela começou a cantar, suavemente, a melodia antiga preenchendo o quarto rosa com promessas de cura e recomeço. Ana se juntou a ela, as vozes das irmãs se entrelaçando como deveriam ter feito há tanto tempo. E enquanto cantavam, as rosas nas paredes pareciam ganhar vida, como se 2 décadas de espera finalmente chegassem ao fim. Como se o quarto, e o coração partido que havia esperado tanto para ser curado, finalmente pudesse florescer novamente. Porque às vezes o amor precisa esperar, precisa sofrer, precisa sangrar. Mas se for verdadeiro, se for verdadeiro, ele sempre encontra o caminho de volta para casa, mesmo que demore 20 anos para florescer. A transformação na mansão do Morumbi foi sutil, mas profunda. As sombras que antes pareciam habitar cada canto foram gradualmente substituídas por uma luz que ninguém sabia explicar de onde vinha. Talvez fosse o som das risadas de Miguel, cada dia mais frequentes. Talvez fossem as vozes de Ana e Helena, agora frequentemente entrelaçadas em conversas que duravam até a madrugada, 2 décadas de silêncio sendo preenchidas palavra por palavra. O quarto rosa havia se tornado o coração da casa. As rosas nas paredes pareciam mais vivas, como se respondessem à presença de sua verdadeira dona. Helena havia trazido suas poucas posses, livros desgastados, algumas roupas simples e uma caixa de madeira que mantinha trancada sob a cama. Foi numa tarde de domingo que Ana finalmente perguntou sobre a caixa. São memórias, Helena respondeu, seus dedos acariciando a madeira antiga. De Sofia, de você, de todos os momentos que guardei como tesouros durante esses anos. Com cuidado reverente, ela abriu a caixa. O cheiro de papel antigo e rosas secas preencheu o ar. Dentro, organizados cronologicamente, estavam recortes de jornais, fotografias amareladas, desenhos infantis. Este, ela disse, pegando um desenho feito com giz de cera. Foi o último que Sofia fez. Éramos nós 2 em nosso jardim de rosas. Ana pegou o papel com cuidado. 2 figuras de palito, cercadas por círculos vermelhos que só podiam ser rosas. A figura menor segurava a mão da maior, ambas sorrindo sob um sol amarelo brilhante. E estes, Helena continuou, revelando uma pilha de recortes de jornal. São todos sobre você. Sua formatura no colégio, seu casamento com Eduardo, o nascimento de Miguel. Você acompanhou tudo, Ana murmurou, suas mãos tremendo ao tocar os recortes cuidadosamente preservados. De longe, Helena confirmou. Era a única forma que encontrei de continuar sendo sua irmã, mesmo que você não soubesse. No fundo da caixa, um envelope pardo chamou a atenção de Ana. E este? Helena hesitou. São os papéis da adoção, os originais que nunca chegaram a ser finalizados. Com cuidado, Ana abriu o envelope. Os documentos dentro estavam amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Na linha onde deveria estar sua assinatura, sua mãe havia escrito a lápis. Um dia, quando for a hora certa. Acho, Ana disse lentamente, que finalmente é a hora certa. Helena ergueu os olhos, confusão e esperança misturadas em seu olhar. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja a hora de tornar oficial o que sempre foi verdade em nossos corações. Antes que Helena pudesse responder, a voz de Miguel soou da porta. Posso ver também? As 2 mulheres se viraram. Miguel estava parado na entrada do quarto, segurando algo em suas mãos pequenas. Claro, pequeno guerreiro. Helena sorriu, estendendo os braços. Ele correu para a cama, aninhando-se entre elas como havia feito tantas vezes nas últimas semanas. Em suas mãos, um papel dobrado. Fiz um desenho, ele disse timidamente. Para a caixa especial. Helena pegou o papel com mãos tremendo. Quando o abriu, lágrimas imediatas encheram seus olhos.
Era um desenho de 3 pessoas, 2 grandes, uma pequena, em um jardim de rosas. Mas desta vez, todas as figuras estavam de mãos dadas, formando um círculo perfeito. Somos nós, ele explicou, sua voz mais forte e clara do que jamais havia sido. Nossa família. Ana sentiu seu coração expandir no peito até parecer que não caberia mais. Sim, ela sussurrou. Nossa família. E olha, Miguel continuou, apontando para o céu que havia desenhado. Coloquei uma estrela especial. É a tia Sofia cuidando da gente lá de cima. Helena soluçou, puxando Miguel para um abraço apertado. Ana se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços como se pudesse, com aquele gesto, protegê-los de qualquer dor futura. Ela estaria tão orgulhosa de você, Ana murmurou no ouvido de Helena. Tão orgulhosa da mulher incrível que você se tornou. E mamãe? Miguel perguntou suavemente. Ela também está lá em cima com a tia Sofia? Sim, meu amor. Ana respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E tenho certeza que elas duas estão sorrindo agora. Sorrindo porque finalmente estamos juntos, como sempre deveríamos ter estado. Helena se desvencilhou gentilmente do abraço, voltando-se para sua caixa de memórias. Com cuidado, ela pegou os papéis de adoção. Ana, ela começou, sua voz tremendo. Você tem certeza? Sobre tornar oficial? Mais certeza do que já tive de qualquer coisa. Ana respondeu firmemente. É hora de corrigir o erro do passado, de dar a você o nome que sempre deveria ter sido seu. Miguel olhou de uma para outra, seus olhos brilhando com compreensão além de seus anos. Quer dizer que a tia Lena vai ser oficialmente minha tia? De verdade? Mais que isso. Ana sorriu, pegando a mão de Helena. Ela sempre foi minha irmã no coração. Agora vai ser também no papel. Mas, Helena hesitou. Você não acha que é complicado? As pessoas vão falar. Deixe que falem, Ana a interrompeu. Já perdemos tempo demais nos preocupando com o que os outros pensam. Tempo demais separadas por decisões que não eram nossas para tomar. Miguel pegou os papéis antigos, seus dedos pequenos traçando as palavras desbotadas. Vovó sabia, ele disse simplesmente. Ela sabia que um dia vocês iam se encontrar de novo. Como você sabe disso, pequeno? Helena perguntou suavemente. Porque ela escreveu aqui, ó. Ele apontou para uma nota à margem que nenhuma das duas havia notado antes. Com letra tremida, provavelmente escrita em seus últimos dias, estava: o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta para casa. As duas mulheres se entreolharam, décadas de dor e esperança refletidas em seus olhares. Casa. Helena repetiu a palavra como se a saboreasse. Depois de Sofia, nunca mais tive uma de verdade. Agora tem, Ana afirmou. Agora sempre. Terá. Miguel se levantou subitamente correndo para fora do quarto. Antes que pudessem chamá-lo, ele voltou carregando algo em suas mãos. O porta-retratos que normalmente ficava em sua mesa de cabeceira. Olha, ele disse, mostrando a foto. Era uma imagem recente, tirada sem que elas percebessem. Helena e Ana sentadas no jardim, Miguel entre elas, todos rindo de algo que agora não lembravam o quê. Cecília tirou, ele explicou. Disse que era um momento importante demais para não ser guardado. Helena pegou o porta-retratos, seus dedos traçando os sorrisos congelados no tempo. Sabe o que é mais especial nessa foto? Ela perguntou suavemente. O quê? Miguel e Ana perguntaram em uníssono. As rosas ao fundo. Ela apontou. São exatamente como as que Sofia e eu plantávamos no orfanato. Mesma cor, mesmo tipo. Não é coincidência. Ana sorriu. Mamãe pesquisou por semanas para encontrar as mudas certas. Queria que o jardim fosse perfeito para quando você chegasse. E agora? Miguel completou. Você finalmente chegou. Helena colocou o porta-retratos na caixa de memórias, ao lado do desenho novo de Miguel e dos papéis de adoção. Não são mais apenas memórias do passado, ela disse suavemente.
Agora são promessas de futuro também. Ana pegou sua mão, entrelaçando seus dedos como haviam feito tantas vezes no hospital, 2 décadas atrás. Um futuro que começamos a construir agora, ela disse firmemente. Juntas. Miguel se aninhou entre elas novamente, sua presença um lembrete vivo do milagre que havia reunido aquela família improvável. Canta a música? Ele pediu a Helena. A música especial? E ali, no quarto rosa que havia esperado 20 anos por sua verdadeira dona, 2 vozes se uniram na melodia antiga. A canção que havia embalado o sono de Sofia, que havia confortado Ana durante a doença, que havia guiado Miguel de volta à luz. A música que, como elas, havia sobrevivido ao tempo e à distância. A música que, como o amor verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa. 6 meses depois, a mansão do Morumbi estava irreconhecível. O jardim, antes formal e contido, agora explodia em rosas de todas as cores. Um projeto conjunto de Helena e Miguel, que passavam horas entre as flores. Ela ensinando a ele os mesmos segredos de jardinagem que havia aprendido com Sofia tantos anos atrás. A doença de Miguel, que havia desafiado médicos por tanto tempo, parecia ter se dissipado como névoa sob o sol da manhã. Dr. Martinez ainda não conseguia explicar a recuperação extraordinária, mas Ana e Helena sabiam. Algumas curas vêm não de remédios, mas de amor. Naquela manhã especial, a mansão estava empolvorosa. Cecília corria de um lado para outro, supervisionando os últimos detalhes da decoração. Era o dia em que os papéis da adoção finalmente seriam oficializados. Não a adoção original que nunca aconteceu, mas uma nova, especialmente criada para sua situação única. Está nervosa? Ana perguntou, encontrando Helena no quarto. Rosa, sua irmã, agora oficialmente sua irmã, estava parada junto à janela, observando Miguel brincar no jardim. Um pouco. Helena admitiu, seus dedos brincando com o colar que agora sempre usava. Um presente de Ana contendo 3 miniaturas de rosas entrelaçadas, simbolizando ela, Sofia e Ana. Parece quase irreal. Ana se aproximou, parando ao seu lado. Juntas, observaram Miguel correr entre as rosas, seu riso cristalino subindo até elas como música. Sabe o que é mais irreal? Ana perguntou suavemente. Como estávamos quebradas antes, cada uma à sua maneira, e como ele nos curou. Helena assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Às vezes me pergunto se foi Sofia quem o enviou. Se de alguma forma ela sabia que precisávamos dele, tanto quanto ele precisava de nós. Tenho certeza que sim, Ana sorriu, pegando a mão de Helena. Assim como tenho certeza que mamãe está em algum lugar, sorrindo por finalmente termos encontrado nosso caminho de volta uma para a outra. Um som na porta as fez se virarem. Miguel estava lá, usando um pequeno terno que o fazia parecer ainda mais adorável que o normal. Em suas mãos, ele segurava algo. O que você tem aí, pequeno guerreiro? Helena perguntou, estendendo os braços, para ele. Miguel correu para elas mostrando o que segurava, uma placa de madeira pintada à mão. Fiz com a ajuda da Cecília, ele explicou orgulhosamente, para a porta do quarto. Ana e Helena se inclinaram para ver. Na placa, em letras cuidadosamente pintadas, estava escrito: Tia Helena, a melhor tia-irmã do mundo. Ao redor das palavras, pequenas rosas haviam sido pintadas, algumas vermelhas, algumas rosa, algumas brancas. As vermelhas são a tia Sofia, Miguel explicou, apontando. As rosas somos nós, mamãe, e as brancas são a vovó. Assim todo mundo está junto. Helena soluçou, puxando Miguel para um abraço apertado. Ana se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços. É perfeito, Helena sussurrou. Exatamente perfeito. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Cecília. Está na hora, a governanta disse suavemente. Os convidados começaram a chegar. No andar de baixo, o jardim havia sido transformado em um pequeno paraíso. Arcos cobertos de rosas,
Marcavam o caminho até uma área onde cadeiras brancas haviam sido dispostas em semicírculo. No centro, uma mesa antiga que Ana havia encontrado no sótão. A mesma mesa onde sua mãe costumava escrever suas cartas. O juiz que conduziria a cerimônia já estava lá, conversando suavemente com o Dr. Martinez, que havia se tornado muito mais que apenas o médico de Miguel. Alguns amigos próximos da família, aqueles que haviam apoiado essa união em comum sem questionar, ocupavam as cadeiras. Prontas? Cecília perguntou, ajeitando o vestido de Helena uma última vez. As irmãs se entreolharam, 2 décadas de espera refletidas em seus olhares. Mais que prontas, responderam em uníssono. Miguel foi na frente, carregando uma almofada onde repousavam não alianças, mas 2 pingentes idênticos, miniaturas perfeitas da caixa de memórias de Helena, cada uma contendo um pequeno compartimento, onde haviam colocado pétalas das primeiras rosas que plantaram juntas no novo jardim. A cerimônia foi simples e profundamente emotiva. O juiz, que havia sido cuidadosamente escolhido por sua sensibilidade à situação única, falou sobre como família é muito mais que sangue. É escolha, é amor, é persistência mesmo quando o mundo diz que é impossível. Quando chegou a hora de assinar os papéis, Helena parou, sua mão tremendo sobre o documento. Tem certeza? Ela perguntou uma última vez a Ana. Depois que eu assinar? Depois que você assinar? Ana a interrompeu gentilmente. Será apenas oficial o que sempre foi verdade em nossos corações. Com lágrimas nos olhos, Helena assinou. Ana assinou em seguida. Miguel insistiu em assinar também, suas letras infantis cuidadosamente formando seu nome ao pé da página. Com a autoridade que me é conferida, o juiz proclamou. Declaro oficialmente que Helena agora é, legalmente e para todos os efeitos, membro da família. Não apenas como irmã adotiva de Ana, mas como guardiã legal de Miguel em caso de necessidade. Um suspiro coletivo percorreu os convidados quando Ana e Helena trocaram os pingentes, cada uma colocando no pescoço da outra o símbolo de sua união finalmente oficializada. Miguel, que havia estado extraordinariamente quieto durante toda a cerimônia, de repente deu um passo à frente. Posso dizer uma coisa? Ele pediu ao juiz, que assentiu com um sorriso. O menino se virou para os convidados, sua voz clara e forte preenchendo o jardim. Quando eu estava doente, quando não conseguia falar, tinha uma coisa que eu queria muito dizer. Queria dizer que às vezes a gente encontra pessoas que são família mesmo sem ser do mesmo sangue. A tia Helena salvou minha mamãe há muito tempo e depois voltou para nos salvar de novo. E agora... Ele fez uma pausa, virando-se para sorrir para suas 2 mães, porque era isso que Helena havia se tornado, uma segunda mãe, diferente, mas igualmente amada. Agora somos uma família de verdade, com papel e tudo. Risos emocionados percorreram a audiência. Helena se ajoelhou, ficando na altura de Miguel. Sabe o que Sofia sempre dizia? Ela perguntou suavemente. Miguel balançou a cabeça. Ela dizia que amor é como uma rosa. Às vezes demora para florescer, às vezes tem espinhos que machucam, mas quando finalmente abre... quando finalmente abre, é a coisa mais linda do mundo. E vale a pena esperar? Ele perguntou. 20 anos. Helena respondeu olhando para Ana. Vale a pena esperar 20 anos. Após a cerimônia, enquanto os convidados conversavam e celebravam, as 3 figuras centrais dessa história extraordinária se encontraram novamente no quarto rosa. Miguel insistiu em pendurar pessoalmente a placa que havia feito na porta. Agora sim, ele declarou satisfeito. Está completo. Helena abriu sua caixa de memórias, agora transbordando não apenas com lembranças antigas, mas com novas também. Fotos do jardim que haviam plantado juntos, desenhos que Miguel fazia quase diariamente, recortes de jornal sobre a extraordinária recuperação do menino milagre do Morumbi. No topo de tudo, ela colocou os papéis recém-assinados. Não mais um sonho não realizado, mas uma promessa cumprida. Canta a música, Miguel pediu, aninhando-se entre elas como sempre fazia. E ali, no quarto que havia esperado tanto tempo por sua verdadeira dona,
3 vozes se uniram na melodia antiga. Ana e Helena, cantando as palavras que suas mães haviam lhes ensinado, Miguel improvisando sua própria versão. A música que havia embalado 4 gerações. A música que havia sobrevivido à perda, à separação, à dor. A música que, como eles, havia finalmente encontrado seu caminho de volta para casa. Lá fora, o jardim de rosas balançava suavemente na brisa da tarde, suas pétalas dançando uma dança antiga de promessa e renovação. E em algum lugar, talvez no céu, talvez apenas em seus corações, 2 mulheres observavam a cena com sorrisos de aprovação. Uma mãe que havia sonhado com este momento e uma pequena menina que havia partido cedo demais, mas cujo amor havia plantado as sementes desta reunião extraordinária. Porque às vezes o amor precisa esperar, às vezes precisa sofrer, às vezes precisa se perder para se encontrar. Mas se for verdadeiro, se for verdadeiro, ele sempre, sempre floresce. Mesmo que demore 20 anos para encontrar seu jardim.